Eu sou o Thiago Orsetti e esse é o Podcast Muretas. Hoje estamos com 3 convidadas e vamos falar de vida, carreira e astrologia. Um papo muito bacana que nós vamos ter aqui com a Érica Reis Cataldi, com a Natália Freitas, nossa já velha conhecida aqui no podcast, e a Natália Auão. Sejam muito bem-vindas, obrigado pela presença de vocês e vamos tocar a palavra aqui com a Natália Auão. Me fala aí, me conta um pouco mais como é que esse lance da gestão de carreira, que momento que a gente procura essa consultoria, como é que ela se desenvolve. Você estava falando até de revisão o site de... Meu, deu um branco. LinkedIn, que é uma ferramenta importantíssima hoje. Na minha época era só currículo... A gente só enfiava embaixo do braço e entregava. Tinha uma regra, o currículo pode ter uma folha. Você tem que condensar tudo isso ali. Hoje a gente tem o advento das redes sociais, né? E o LinkedIn é uma ferramenta importantíssima. Sim. Fala, Natália, como é que é esse trabalho seu? Bom, eu faço mentoria de carreira, consultoria organizacional, então eu estou entre as empresas e entre os funcionários, né, a todo momento. É sempre importante buscar uma ajuda profissional quando você está se sentindo estagnado profissionalmente, quando você quer mudar de uma empresa para outra, quando você quer empreender um negócio, mas você não sabe se você tem essa veia para o empreendedorismo, ou às vezes não consegue tirar essas ideias do papel. Ou até mesmo quando você está muito feliz profissionalmente e você quer planejar o seu futuro. Então, é muito difícil as pessoas pararem, organizarem, realizarem um planejamento para curto, médio e longo prazo. Normalmente, a carreira vai acontecendo. E aí, a gente vai se transformando, a gente vai se desenvolvendo enquanto pessoas, né? Não dá para a gente dividir o trabalho da carreira. E, em alguns momentos, o corpo, né? A vida pede mudanças. Então, é muito importante planejar etapas, né, que você quer conquistar futuramente no momento em que você também está feliz. Então, eu falo que é para o momento que você está buscando clareza profissional, né, clareza para suas decisões, mas também no momento que você está feliz. Legal. É importante que a pessoa não pense que estou num momento, estou numa virada de chave. Essa virada de chave não precisa acontecer. A pessoa pode ir planejando os passos na carreira dela e, de repente, mudar o alvo e aí contar com a sua consultoria. Muitas vezes acontece das pessoas chegarem não trabalhando, pessoas que não trabalham, não estão trabalhando, querem ser reinseridas no mercado. Isso é um ponto. Ou pessoas que estão trabalhando e se sentem estagnadas no mesmo lugar. Estão ali há muito tempo sem uma promoção ou sem uma projeção de crescimento dentro da empresa. E, às vezes, pensa que é só mudar de emprego que todos os problemas serão resolvidos. E, às vezes, precisa se olhar, né? Por isso que a gente fala que comportamento, todas as informações sobre o ser, né? Sobre o desenvolvimento humano são muito importantes nessa hora. Às vezes o problema é você mesmo, né? Exato. Você fala, mas eu mudei de emprego e aí o problema... E não resolveu. E aí você não olha para o espelho, né? O espelho está pequeno demais. Resolve temporariamente. E você não enxerga quem você é. Nesse assunto, eu queria pedir aí essa ideia da Érica com H. Érica, me fala da tua carreira, porque eu fiquei assim impressionada, porque é uma coisa assim inusitada. Aonde começou, aonde chegou, estou. E assim, desmistificar hoje a tua atuação. Fala um pouquinho como é que começou esse negócio. Bom, a minha formação é em engenharia elétrica eletrônica. E eu trabalhei 5 anos numa emissora... Engenharia elétrica e eletrônica. Vamos lá. Vai acompanhando aí você que está em casa, porque é impressionante. Vamos lá. Aí trabalhei numa emissora de TV. Emissora de TV. Depois eu passei 8 anos na Marinha do Brasil. Na Marinha do Brasil Militar. No Corpo de Engenharia. Qual é a patente? Cheguei a capitão-tenente. Capitão-tenente. Vamos lá. Vai acompanhando. Durante esse meu processo de engenheira da Marinha, eu fui entendendo o que eu queria, o que eu não queria... Era muito bom, aprendi muita coisa lá, foi assim, eu cresci demais ali, mas eu falei assim, nossa, aí fiz uma pós-graduação em engenharia de manutenção e manufatura na USP. Engenharia de manutenção e manufatura. Gente. Eu falei assim, não, vou trabalhar com isso, mas aí eu falei, não, acho que não é. Depois que eu terminei essa pós, eu falei, eu preciso me conhecer, eu preciso entender quem eu sou. Legal. E aí eu comecei um processo bem profundo de autoconhecimento. Olha, você é o exemplo factível
de como a pessoa orbita, né, por diferentes esferas do conhecimento e da atuação profissional, porque, juro, é muito interessante o teu caso, é muito diverso, porque pontua, eu tenho um pouquinho disso, mas assim como o teu de extremos, porque é extremo. E no final, você vai ver que não é tão extremo assim. Aí eu fiz uma pós-graduação em naturopatia, que são terapias integrativas. Parei no 4, tem 5, então, de direcionamentos. E nesse meio do caminho, eu conheci a astrologia e comecei a estudar. Mas para mim, para me conhecer. E eu comecei a entender, várias chaves foram virando dentro de mim do meu comportamento. Eu falei, nossa, então é assim que eu funciono, eu sinto que eu sou assim. E eu falei, nossa, então, como que eu posso levar isso para mais pessoas? Então, o lance que a gente falou com a Natália, do espelho, você teve essa visão. Você enxergou isso. Isso, exatamente. Legal. Bacana Porque demais. eu acho que um ponto que é interessante, né, que a gente conversa muito, a nossa vida ela é cíclica, né? Então, assim, é como se fosse uma espiral. A gente acha que a gente deixou para trás que a Érica nunca mais é engenheira. Mas todo mundo vai agregando conhecimentos, habilidades e fazem trabalhos diferentes. E eu acho que esse modelo, né, nós três já passamos por transições profissionais, você imagino que também tenha passado de alguma forma. Eu vou te contar, depois eu te conto. Né? Mas isso a gente precisa naturalizar. Porque a gente vem de uma cultura de que você precisa estudar uma coisa, nascer, ter muito crescer sucesso e morrer na mesma coisa. E trabalhar naquele lugar, naquela coisa, muito o velho a vida mote, inteira. olha, se é um bom profissional, ele trabalhou no mínimo 20 anos com isso. 20 anos na mesma empresa. Na verdade, essa chave já mudou há muito tempo, né? Por que você ficou tanto tempo parado, estagnado nessa mesma posição? Por que você não diversificou, não se especializou, não procurou outras áreas, né? Você estava falando, doutora Natália, que para você foi um lance assim. Você teve você percebeu que em algum momento você poderia ter tido esse direcionamento, né? Na verdade, a minha transição foi dentro da mesma carreira, né? Porque eu também acho que isso acontece muito, né? Ainda mais no direito, que a gente tem um monte de especialidade, né? Então, eu trabalhei em prefeitura alguns anos, trabalhei em grandes empresas, aí depois eu fui trabalhar num grande escritório nacional, né, um escritório a nível nacional, assim, e cheguei a diretora da filial aqui de Santos, e, enfim, e fiquei um tempo lá, só que a gente começa a ficar aquele insatisfeito, né, porque, assim, era difícil para mim, aquele senso de responsabilidade, eu gosto das coisas bem corretinhas, e quando você trabalha num lugar muito grande, as coisas meio que fogem, né, do seu controle, assim, nem tudo é do seu jeito. E eu falei, caramba, não é esse tipo de advocacia que eu quero pra mim, sabe? Eu não gosto da advocacia de massa, onde tem um monte de cliente, um monte de advogado, o cliente nem sabe quem é que tá efetivamente fazendo o processo dele e tal. E eu curto aquela pessoalidade no processo, no atendimento. Acho que isso é importante. Eu gosto de conversar, né? Sou uma pessoa conversadeira e gosto de conversar com o cliente, gosto de entender o que ele precisa. E hoje, assim, os meus clientes, quando eles me ligam, eu sei quem é a família, qual é o processo, do que ele está falando. O cara pode ter 30 processos, eu vou saber do que ele está falando, sabe? Esse approach mais próximo, né? Isso. E aí a gente enxuga o escritório, eu viro dona do meu nariz, começo a trabalhar com pessoas ótimas, num escritório bacana, mas enxuto, aonde eu tenha essa pessoalidade. Eu acho que para mim, Natália, assim, me encontrei nessa característica profissional. Então, talvez não seja essa questão do controle que você mencionou anteriormente, mas sim uma possibilidade de você acompanhar mais de perto, talvez. É isso. Eu acho que dentro disso a gente vai se transformando, né? Porque eu já quis um grande escritório. Entende? Então, antes tinha uma visão, ela foi isso. se alterando conforme o tempo, o que a gente falou, né? A vivência, a experiência. O avião tá voando, então de repente estou consertando a asa do avião, o avião voando, trocando o pneu do carro com o carro em andamento, né? E não necessariamente troquei de carreira, mas troquei o modo de ver a minha própria carreira, entende? Perfeito. Também é uma visão, né? Mas com certeza tem gente que troca totalmente de água para o vinho, radicalmente. Né? Me fala aí, deve ter vários casos aí. Qual foi o caso mais curioso que você tem de sair de uma posição...
Peraí, tá? Não vamos falar do seu caso, que o seu caso foge a todo tipo de análise possível. Brincadeira. Mas fala um caso curioso, por favor. Não, Que você tem acompanhou. vários, assim. Tem pessoas desde que assim, muda da área de jornalismo para chefe de cozinha. Meu Deus. Tem gente que tá crescendo na carreira e percebe que precisa viver um intercâmbio, larga tudo, vai. Não larga tudo é maneira de dizer, mas tudo planejado, organizado, porque eu falo que todo mundo chega pra gente, né, com muita ansiedade, querendo resolver as coisas na hora. Eu falo que ninguém pede demissão, ninguém larga tudo do dia pra noite enquanto a gente não avançar nesse processo, porque Você falou precisa de ser intercâmbio, seguro. e eu vi um amigão meu, que foi até meu padrinho de casamento, Fábio Faca, e ele trabalhou comigo em uma grande empresa, e ele seguiu carreira trabalhando em várias grandes outras empresas, e por incrível que pareça, eu vi ele fazendo intercâmbio na África do Sul. Eu olhei, ele estava na África do Sul. Que é um outro comportamento que está mudando. Antes o intercâmbio era visto só para jovens, e agora 30, 40, 50 Isso. mais tá vivendo essa experiência. Porque, por exemplo, na minha geração, eu tô com 40 mais, ou era trabalhar, né? Você vai estudar, tem que trabalhar e estudar. Não dava para só estudar ou só trabalhar. Imagina, deixar o trabalho 1 ano para viver de estudos era humanamente impossível, né? Não dava. E eu falo que em algum momento eu vou viver um intercâmbio. Né? Eu já fiz mochilão, já fiz outras viagens, assim, mas que ainda não me contemplaram. Então, eu quero viver uma experiência, sei lá, 3 meses, 6 meses, Como em é que outro você país. enxerga essa oportunidade de, num momento da vida, 40 a mais, você ter a oportunidade de fazer um intercâmbio? O que você acredita que agregue na carreira ou na visão de vida de uma pessoa se dar esse momento? Eu acho que é a visão de mundo, né? Você conhecer se aprofundar numa cultura diferente, conhecer pessoas de vários países diferentes, com ideias, culturas, comportamentos completamente diferentes. E aí você acha Acho que a gente pensa no intercâmbio mais como idioma, mas ele vai muito além de um idioma. Ele vai com uma experiência individual, a vivência, Você o acha que isso amadurecimento. agrega Competências na forma de se enxergar e comportamentais. mudar alguns comportamentos? Habilidades comportamentais, relacionais, sociais. Perfeito. Érica, fala para mim um pouquinho da questão da astrologia. A gente comentou aqui no bastidor, falando assim que existe ainda uma questão de uma visão deturpada disso aí. E aí eu queria que você desmascarasse essa visão, né? De uma forma que as pessoas entendam a importância da astrologia na vida delas. Fala um pouquinho pra gente. Bom, a gente está acostumado a ver a astrologia só os signos, né? E os memes e os rótulos. Então a gente sempre se identifica com aquele rótulo que a gente. Eu adoro os memes. Eu acho muito legal, eu adoro também. Mas isso limita esse conhecimento, porque a astrologia é o estudo dos astros. E vai muito além, porque cada um de nós temos um mapa astral. Esse mapa astral contém todos os signos, 12 áreas da vida, 10 planetas. Esses planetas estão dispostos em áreas da vida, em signos e se conversam. Ou seja, isso traz um mapa da nossa vida, do nosso funcionamento. É como se fosse nosso manual de instrução ali. Como que eu funciono melhor? E quando eu trago essas informações para a pessoa, essa pessoa ela consegue compreender como que ela funciona. E às vezes ela fala assim, nossa, eu não sou doida, eu não sou maluca. Isso que eu achava e que eu sinto realmente faz sentido. Tem um porquê. Tem um porquê. Suas E aí, características. exatamente. E aí a pessoa ela consegue fazer escolhas mais alinhadas. Semana passada recebi uma mensagem de um rapaz que eu atendi. Ele falou assim, nossa, as suas informações estão fazendo eu traçar outros caminhos. Então, eu como uma boa virginiana, eu gosto de trazer as coisas para a prática. Então, para que serve? Não é só para trazer previsões, coisas... Eu não trago essas informações assim que não são úteis. Eu trago informações para você colocar em prática na sua vida, observar. E assim você consegue lidar melhor com as situações. A vida fica mais leve também, sabe? Eu vejo em você uma fala apaixonada. E você comentou aqui há pouco que foi uma virada de chave. Foi. Eu posso dar um exemplo da minha virada? Por favor. Sou virginiana. O que a gente escuta sobre virgem?
Já ouviram falar? Prático, metódico. É chato, Metódico, perfeccionista, né? E eu vejo o perfeccionismo como uma desarmonia, um desalinhamento ali, porque quando a gente é perfeccionista, a gente quer fazer perfeito. E quando estamos tentando fazer o perfeito, o que acontece? Não faz, estagna, para. Nunca. A perfeição é uma. Eu posso dizer. Para mim, eu uma acho que utopia, né? Eu acho que não existe, porque tudo pode ser melhorado. Exato. É um alvo a atingir. Não significa que ele vai ser atingível, porque sempre existe uma recapitulação da coisa. O que era atingível agora está em outro patamar. Então você vai sempre estar buscando aquilo. É a evolução das coisas. É uma melhoria contínua. É uma melhoria contínua. Aí, ó, engenharia, melhoria contínua. E aí, uma coisa que eu sempre falo da astrologia. E a matemática. A astrologia tem matemática, é uma metodologia de análise de dados. Aí, ó você aí, que estava achando que a astrologia é balela, fala com. E assim, é muito complexo. Porque eu não teria condições de fazer a leitura que a Érica faz. É uma habilidade lógica. Precisa ter olhar mesmo, é cálculo, é estratégico. E até acho que uma curiosidade, né, de como a gente se uniu no trabalho de mentoria de carreira e astrologia, foi porque a Érica, eu fiz o mapa astral com a Érica, e aí eu trabalho com mapeamento comportamental. Ó, legal, eu quero pegar esse gancho. Como é que foi antes e depois do mapa astral? Fala pra gente, porque isso é importante pro pessoal de casa entender a importância da coisa, porque a gente vai falar de uma coisa prática. Então, você se via como uma profissional. Aí você falou, eu quero ver como é que o momento, como é que foi o momento quando eu nasci, né? O mapa astral, ele vai lá desde o início, né? O mapa astral é a foto do céu no instante em que você nasceu. E aí ele vai determinar caminhos que você vai ter mais ou menos sucesso. Ele vai dar um direcionamento, não é isso? Na minha vã ignorância. E fala como é que foi o antes eu acho que é legal falar disso, né? Porque não é só sobre sucesso, é sobre entender o funcionamento. Então, por exemplo, eu atendo várias pessoas e vou ajudar você a organizar a tua vida, a tua carreira, vou ajudar a Natália, vou ajudar a Érica, vou fazer isso por todos. Na hora que eu preciso olhar para o meu planejamento, para a minha organização, para o meu modo de operar, é mais difícil, porque tem emoção envolvida, tem 1000 tarefas, então eu preciso de suporte. E aí, quando eu fiz o mapa astral com a Érica, eu acho que é mais um instrumento de autoconhecimento. Então, assim, ela não falou nada que eu não saiba, porém, você ter alguém olhando para o mapa e falando, olha, seu comportamento aqui é assim por conta dessa característica, é isso, é importante você ter atenção, por exemplo, eu sempre fui muito workaholic. Então, depois da maternidade, a mudança de tempo dedicado ao trabalho, em horas mesmo, reduziu. Mudou, né, completamente. E essa relação para mim era frustrante. Isso te deixava frustrada? Frustrada, era frustrante. E aí eu fiz o mapa astral com a Érica, acho que o Chico tinha uns 8 meses, né? 6, 8 meses, por aí. E aí ela trouxe informações do tipo, você precisa aprender a desacelerar. Você precisa aprender a viver este momento. Você falou uma coisa chave, porque você falou o seguinte, não que eu não soubesse, mas é mó barato, porque às vezes as coisas só funcionam. Santo de casa não faz milagre. Não. Só funciona quando alguém fala, é isso, aquilo. Aí você fala, não, é isso mesmo. Só que você precisa de alguém falando para você dar, você entender que não é o barulhinho da tua cabeça. É real. Porque existe, me corrijam se eu estiver falando qualquer bobagem. Existe como você acha que você é, como os próximos a você sabem como você é e o que os outros distantes veem como você é. E são universos totalmente diferentes. O que você acha que você fala para uma pessoa é o que você acha. O que a pessoa recebe é outra coisa completamente diferente. Até na nossa mentoria, eu uso muito a metodologia da janela de Ohari, né? O conceito da janela de Ohari. Então, como eu me vejo, como as pessoas me enxergam e como eu realmente sou. Isso. Quando a gente entra no como realmente sou, a gente precisa ver para crer. Aí o ver para crer, entra mapa astral, entra mapeamento comportamental. Então, você vai fazer uma autoanálise orientada.
você vai captar informações com outras pessoas a seu respeito, é claro que no ambiente, né, no âmbito seguro, pessoal, ali, comportamental. Depois você vai ter o ver para crer. Então, essa junção, né, a gente fala que assim, essa tríade, ela amarra de um jeito que você fala, é isso. Doutora Natália, nessas transições que houveram na sua carreira, houve esse momento de olhar para o espelho e falar, não é aqui que eu quero estar? Ainda há, né? Na verdade, porque a gente não para, né? A gente vai envelhecendo e a gente, eu sempre falo, né? Conversei com a Erika sobre isso. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais sede de mudanças e de melhora a gente tem, né? Então, eu acho assim, não querendo puxar a sardinha, mas para nós mulheres a maternidade traz uma mudança assim física mesmo. Eu acho que hormonal, sabe? Então, isso também faz com que a gente crie algumas vontades assim de ter umas mudanças radicais nessa fase da maternidade. E depois as coisas se acalmam, né? Porque eu tenho uma filha mais velha que elas, mas assim, as coisas vão se acalmando. E nessa hora que as coisas se acalmam, você vai se encontrando. Então, de repente, tendo essa carreira em outra área ou em outra carreira. Eu não vou falar pra vocês que eu nunca tive vontade, não. Muita vontade de jogar pro doutorado. Eu não quero mais saber disso aqui. Sabe? Assim, eu tinha um cliente que me chamava, que ele chegava no escritório e falava assim, chegou a dona da horta. Eu não entendia porque ele falava isso pra mim. Dona da horta é Ele falava, demais. chegou a dona da horta. E eu falava, caramba, por que será que ele fala isso pra mim? E ele falava, porque ela tá sempre com os pepinos, entendeu? Porque eu resolvia... Dona da horta. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Nem eu. Excelente. E um dia eu fiquei pensando nisso, né? Gente, eu só trabalho com problema. É só problema, porque dificilmente alguém vem com uma coisa muito boa pra mim. Normalmente são problemas. Então, o cansaço mental de você lidar com isso, porque eu já tenho os meus próprios problemas. Ah, sim. E nessa hora você questiona. Caramba, eu devia ter feito outra coisa. Por que eu tô aqui? E aí você consegue achar beleza nisso quando você consegue mudar, transcender essa questão. Como um instrumento também, né? Isso. E aí você escolhe uma área que te incomode menos. Então, eu comecei com licitação, você acha? Muito louco, né? Nossa, Todo mundo queria te matar porque demorava. Todo mundo queria me eu já matar. peguei licitação. Eu olho para licitação, porque eu trabalho com outro segmento que às vezes trabalha com licitação. Eu olho para licitação, me dá Terrível. arrepios. Terrível. Então, eu trabalhei com licitação. Depois fui trabalhar numa empresa de segurança portuária. Você acha? Era um monte de processo de trabalho. Fazia direito do trabalho, processos trabalhistas. E aí fui migrando, assim, fui evoluindo. Aí fiz pós-graduação em Direito Marítimo, para essa área de porto. Aí fui indo, fiz pós-graduação em processo civil. Aí comecei a caminhar para um outro processo. Nesse escritório nacional trabalhava com tributário, também era uma coisa enlouquecida, odeio matemática. e foi. E hoje eu estou amando. Hoje eu trabalho numa área que faz mais a parte imobiliária e estou bem focada nisso do extrajudicial. Acho que a gente tem que passar por um sistema de desjudicialização. E acho que isso é bacana, assim. E aí, quando você consegue resolver, desenrolar questão de um imóvel, de uma família, isso me satisfaz. Legal. Mais do que lá atrás, entende? Eu tive um papo com um advogado e eu achei interessantíssimo, bem nessa esteira aí, porque ele falou o seguinte, olha, eu tenho algumas causas que eu pego que me arrepiam, que me incomodam, e eu achei profundamente legal, o Emerson, se estiver me ouvindo, me tocou o que você me falou aquele dia lá que a gente tomou um café juntos. Porque é importante que o profissional sinta prazer e encontre isso na atuação. E ele me falou assim, uma coisa que me tocou muito, ele falou, olha, eu prefiro ir para esse outro segmento porque me traz prazer. Eu quero poder atuar com a minha carreira, sentindo que isso muda para o bem. Eu não quero ficar pegando coisas que drenam a minha energia, né? A gente diz que lá no escritório eles falam que a Natália advoga por convicção. Gente, se eu não tiver convicção Mano, se não acreditar no que faz, é melhor parar.
Entende? E assim, é a nossa você busca, desata os nós das famílias, É isso. né? E você dá uma nova perspectiva quando alguém tá, sei lá, Gosto comprando, de trabalhar com resolvendo. isso. E acho que não conhecia, se eu soubesse de uma mentoria há 10 anos atrás, porque assim, quando você não tem a mentoria, é um processo doloroso, porque ele é um processo solitário, né? É longo, é solitário. Exatamente. Nosso tempo, infelizmente, quando tá ficando bom, a gente tem que parar. Mas eu vou convidá-los novamente para vocês voltarem. Se você tivesse que dar suas considerações finais, você estava falando exatamente isso. Eu queria ter entrado antes, porque aí a gente fechava dessa forma. Eu acho legal e a gente precisa das suas considerações finais. Você estava falando, eu acho que até é um meio da gente fechar. Se você tivesse tido a mentoria, o que seria diferente? Eu acho que o processo não teria sido tão solitário e profundo mesmo, porque até hoje, na verdade, existem questões que eu preciso resolver, né? A mentoria, eu acho que te abre um leque de possibilidades e te diminui o sofrimento, né? Porque te leva mais rápido ao conhecimento, tanto do externo quanto do interno, né? Porque a mentoria trabalha as duas coisas. Então, uma pena que há 10 anos atrás eu não conhecia essas meninas. Mas agora você pode fazer. Agora tá você vendo? Já convidei ela. Verdade. Natália, me fala quais são suas considerações finais. É isso mesmo? Como é que a gente faz para te localizar? Qual é o primeiro passo? O que eu devo fazer? Bom, a gente já sabe que não é para ficar esperando se sentir estagnado, parado ou num momento da vida que você não sabe para onde correr. Você pode fazer isso no transcorrer da tua atuação. Suas considerações finais, por favor. Bom, você me encontra no Instagram, no LinkedIn, né? A gente acabou não falando sobre isso, mas é a maior plataforma hoje de busca de empregos e conexões profissionais, né? O LinkedIn, então tô lá. Preciso revisar o meu. Bom, se você ouviu essa conversa e está com vontade de entender como funciona um processo de mentoria, basta acionar, né, a minha, a Érica. A gente está à disposição para fazer uma Instagram reunião. aqui, Natália... _, AOAO. AOAO. E o WhatsApp é 13 97815 3232. Perfeito. É isso, né? Exatamente. Bacana demais. Vocês estavam comentando que tem... tá aí na tela aí. www.nataliaaomentoria.com.br. Então, novamente, o telefone 13 97815 3232. Rede social, @Natália _AOAO. Mentoria de carreira. Vocês estavam falando que vai abrir uma turma nova. A gente uniu a astrologia, a mentoria de carreira, e a gente criou um projeto que se chama Mentoria Amadurecer. Ela virou uma imersão, que é uma ação presencial. A gente já está na 3ª edição desse evento presencial. São quase 4 meses, é isso? De quase processo? 4 meses de encontro. A imersão virou um outro projeto, que é a mentoria. A gente acabou segunda-feira, a primeira turma, concluímos com vários resultados super positivos. E a gente está abrindo uma nova turma agora a partir de outubro. Corre que... Então, quem quiser entender como funciona esse processo, onde a gente faz a união de mentoria de carreira e astrologia, a gente está à disposição, só agendar uma conversa com a gente. Vocês têm parceria com apresentadores de podcast? A gente pode Tem desconto para calvos? Podemos conversar. Será um prazer ter você com a gente. Vai ser muito bom. Essa coisa do redescobrimento, né? Você enxergar coisas que você não vê, né? Sair da sua própria caixa é muito interessante. Érica, mais uma vez, desmistificando essa questão da astrologia, trazendo para o prático, quais são as suas considerações finais? Bom, eu acredito muito na astrologia como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e eu foco muito nessa questão da vida e carreira, porque não tem como separar, né? E como eu passei por uma transição de carreira, as pessoas que chegam até mim estão muito relacionadas com isso, né? E por isso que a gente se uniu nessa mentoria Amadurecer, em que a gente une essas duas ferramentas. Vocês me encontram no Instagram. Tá aí na tela. Érica com H. Érica com H. Reis Cataldi, astrologia. O Instagram é @Érica _Cataldi. Legal. Isso. E o telefone é 13 99139 9370. Isso. Se tem uma profissional diversificada, é a Érica. Meu Deus. Que vai trazer
a prática, na rotina, como que você vai usar essas informações do seu mapa astral. Como uma boa virginiana. Como uma boa virginiana. Obrigado mais uma vez, é um prazer recebê-las aqui. Obrigada. Obrigado, o papo foi, é o que eu falo, quando é bom, começa e logo termina. Mas vocês estão, de antemão, convidadas a retornar aqui para mais um papo interessante como esse. Você que está nos assistindo, muito obrigado. Esse é mais um episódio do podcast Muretas e a gente conta com a sua interação aí. Clica no gostei, coloca o sininho aí para você receber as notificações e acompanha a gente. Um grande abraço. Obrigado.